Vamos caminhar. Então, já estamos. A equipe tá para gravar, né? Também. É. Não, mas é que na verdade não tá passando. Tá. Ligado tá. Não, mas é lá no computador. É, aqui não vai não. Ah, agora sim. E gravar. Vai gravar aqui ou lá? Vai gravar aí? Lá? Então, quando começar a gravar, avise aí, por favor. Já tá, beleza. Então deixa eu compartilhar. Tá gravando já? Oi, tô aqui. Tá indo? Ô. E aí? Não? Tá ruim? 21. Agora sim? Oi, testando, um, dois. Oi, dois, som. Oi, oi. É, pois é. Mas dá pra aumentar. Oi, dois, som. Oi. Tá baixinho, eu teria que aumentar na mesa de som. É porque a gente mexeu nessa caixa de som no almoço. É, tem que abaixar. Tem que tá só um. É, oi, dois, som. Oi, oi, dois. É o que tô aumentando aqui, viu? Oi, dois, som. Oi, dois, som. Oi, melhorou? Oi, dois, som. Oi, dois, som. Oi, dois, som. Oi. Ok. Beleza, então. Vamos começar? Ok. Então, vamos orar? Bondoso Deus, Pai de amor, obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos para aprender mais a Tua palavra, a partir daquilo que já foi, Senhor, desenvolvido por instrumentos Teus, por pessoas que se dispuseram a estudar a Tua palavra e nos ajudam até hoje, séculos depois, a compreendê-la, Senhor. Vai dar que possamos, de fato, observarmos aquilo que fielmente está revelado por Ti, e que assim possamos sair daqui mais edificados e também mais capacitados pela Tua graça. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, o nosso tema de hoje é o capítulo 9 da Confissão de Fé. E dessa vez é esse tema tranquilo, né, que não causa polêmica, não tem trazido nenhum estresse nos últimos anos, nem nos últimos séculos e milênios. É claro que é um assunto que, de fato, ganha certa notoriedade sempre. A discussão do livre-arbítrio, desse assunto especificamente, ela se iniciou na igreja, na história da igreja, quando um padre, acho que ele é padre, ou era presbítero, ou era pastor, era presbítero, chamado Pelágio, resolveu difundir a doutrina de que os homens não haviam adquirido as consequências do pecado original de Adão, mas eles eram culpados e a influência do pecado simplesmente daquilo que eles praticavam no presente. Mas o pecado original em Adão, esse não havia sido passado para a sua geração. Nós já vimos um pouco sobre isso quando falamos sobre pecado, e ao defender esse ponto, ele defendeu que o homem, por conta
não ter sido passada essa condenação, o homem seria livre. Esse seria o ponto lá pelagiano. E o Pelágio, portanto, ele defendia que a natureza humana ela tinha uma semelhança com a adâmica. A natureza humana, portanto, ela não era uma natureza caída naturalmente, mas terminava caindo por causa do pecado, mas isso não era o caso. Ele foi combatido por Agostinho, Santo Agostinho, muito famoso. Santo Agostinho, até hoje, é considerado ou pelo menos um dos grandes teólogos da igreja. Claro que ele não é perfeito, tem muitos problemas, né? Mas, de fato, o Agostinho tinha alguns insights muito interessantes. E Agostinho, então, defendeu a doutrina de que o homem era, sim, perdido em seus pecados, mas também havia herdado essa condenação da parte de Adão. Né? Adão era o representante da humanidade, portanto, o homem estava condenado, e é uma questão legal, né, jurídica, em Adão, assim como também a sua natureza era decaída, e, portanto, a liberdade do homem não era a mesma daquela liberdade adâmica. Então, se fôssemos definir livre-arbítrio, teríamos que fazer isso de uma nova forma, de uma nova maneira, não daquela adâmica, e não, portanto, da forma como Pelágio estava falando. A doutrina que superou-se, ou que venceu o debate, foi a doutrina agostiniana, isso na história da igreja, tá? Porém, nós sabemos que, apesar de, na teoria, né, no papel, Agostinho ter vencido, na prática, a doutrina pelagiana ela tomou outras formas, e ela se desenvolveu na igreja romana, na igreja ortodoxa e também na igreja evangélica, ou na igreja, podemos dizer, na igreja protestante. Isso, portanto, você vai encontrar essa noção de uma maneira ou de outra, com maior ou menos influência, sobre esse ponto do livre-arbítrio, ou da noção de que o homem é livre. Nós vamos observar, portanto, que isso não é o caso, a Bíblia não nos informa dessa maneira. E o que os autores, né, da Confissão de Fé fizeram foi basicamente reproduzir ou repetir muito o que já haviam dito nos capítulos anteriores, apenas enfatizando agora essa questão do livre-arbítrio, tendo em vista que nesse período, nesse ponto histórico da igreja, era um assunto muito quente. Vocês lembram que poucos anos antes, tinha acontecido o famoso sínodo de Dort, na cidade de Dordrecht, na Holanda. E lá nesse concílio, nesse sínodo, o arminianismo havia sido condenado. Né? Foi condenado como heresia e, portanto, todos aqueles que professassem essa doutrina deveriam ser instruídos ou excluídos da igreja reformada. Não tinha como mais conciliar isso. E os teólogos de Westminster, que de fato foram influenciados bastante por esse concílio, e especialmente pelo documento que se originou daí, os cânones de Dort, e reproduziram boa parte disso destilado, né, assim, né, espalhado na confissão. Pois bem, vamos ao assunto de hoje. Vamos ler aqui o primeiro e o segundo ponto do capítulo 9. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Vamos dar uma parada aqui. Isso é uma afirmação genérica. Ele não está falando especificamente de Adão, nem de nós. Isso aqui é a capacidade geral do homem. Não há intrínseca à natureza humana nenhuma força, ou nada que force, melhor, o homem a fazer o bem ou o mal. Ele não existe nada que determine naturalmente
a escolha do homem. Isso é para dizer que há uma certa liberdade. Por isso que ele fala aí, uma tal liberdade. Isso não é uma liberdade qualquer, ela está sendo aí qualificada. É uma liberdade que não força o homem nem para o bem, nem para o mal. Um texto que parece mostrar isso é, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 14, quando fala que nós somos tentados pela nossa própria natureza. Nós não somos forçados nada. Nós não pecamos porque somos forçados a pecar. Isso é importante. O nosso pecado se origina em nós mesmos. Mas é claro que aí depois a gente vai ver isso, que é uma escravidão da natureza humana. Bom, versículo 13 ao 15, capítulo 1 de Tiago. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É exatamente essa definição de liberdade que alguns chamam de livre agência. A livre agência seria, portanto, essa capacidade da natureza humana de fazer o bem ou o mal sem ser forçado a nada por isso naturalmente. Isso é importante. Estamos falando de natureza, às vezes pode escapar um pouco do que está querendo dizer por natureza. A natureza aqui na confissão, eles eles eram dotados de conhecimento filosófico, teológico, com profundidade. Eles não usavam termos aleatórios. Ele está usando aqui o termo natureza, como aquele usado, conhecido desde os tempos de Aristóteles, dando a ideia de ser, dando a ideia daquilo que lhe é essencial ao homem. Isso é importante entender. Por que é importante? Porque se a gente afirmar que na essência do ser humano, na definição de ser humano, existe uma força que lhe compele para o bem ou para o mal, nós vamos dizer o quê? Oi? Não só isso, isso também é uma implicação. Mas vamos dizer, a redenção. Nós continuamos seres humanos? Sim. Não deixamos de ser seres humanos. Então, o que nos muda não é a natureza humana, mas como essa natureza reage aos impulsos internos e externos numa relação espiritual pecaminosa do coração. Então é uma coisa que é interna, mas não é essencial. E, como bem apontou Mateus, se ela faz parte da natureza humana, quem concebeu a natureza humana? O próprio Deus. Estaríamos, de alguma maneira, indicando que o homem, ou melhor, que Deus, imprimiu no homem o mal. Esse não é o caso. É o ponto 2. Vamos ver o que diz o ponto 2, que as coisas vão ficando mais claras. Mas isso é interessante. Observe que eles não estão negando que o homem é escravizado pelo pecado. Vamos ver isso, inclusive, nos capítulos seguintes. Mas eles estão dando essa definição geral para dizer que não é intrínseco ao homem a maldade. Ela é um ser externo. É um ser como é o parasita. É um ser parasita, que ele se apropria, então, portanto, da vida humana para se alimentar, mas isso não é a coisa que é essencial da essência da natureza do homem. Portanto, essa questão da necessidade absoluta da sua natureza. De modo que há uma liberdade intrínseca mesmo no homem decaído. O homem decaído, ele tem essa
capacidade de escolha. Agora, essa escolha dele está afetada, né? Mas ele tem essa escolha, perceba. Deixa eu dar um outro exemplo. O exemplo do urubu, acho que pode ajudar um pouco mais. Eu acho que eu não estou sendo claro o suficiente, eu fico preocupado. Vamos lá. A natureza do urubu é comer o que, gente? Carniça. Então, mesmo que você pegue, lá, já dei esse exemplo lá, pegue lá aquela lasanha deliciosa, 4 queijos, acabou de sair do forno, borbulhando ainda e tal. É só para vocês ficarem com fome. E você coloca de um lado, e você vai lá e coloca carniça do outro lado. O que vai fazer com o urubu? O que o urubu vai fazer melhor? Vai comer a carniça. Mas alguém forçou ele a fazer isso? Não. É a natureza dele que faz com que ele escolha a carniça. Portanto, a natureza do ser humano, ela tem naturalmente essa propriedade de escolher entre o bem e o mal. Mas uma vez que ela está corrompida, aí a gente vai ver daqui a pouco. Bom, primeiro então, capítulo 2. O homem em seu estado de inocência. Então esse é o primeiro estado do homem, o estado da inocência. Depois vamos ver que tem um estado da graça e depois um estado da... Deixa eu ver qual é o termo que ele usa. Da glória. Estado de inocência, da graça e da glória. Em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder. Aí que está o ponto que ele não falou lá em cima, que é o poder. Querer. A liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas, mutavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então, no Éden, no estado de inocência, é bom lembrar sempre, eu estava conversando isso com o Renato e Francisco, que esse estado de inocência não é um estado de ignorância. Pelo contrário, Adão foi criado por Deus e em suas capacidades cognitivas, em suas capacidades mentais, em sua capacidade original, ele era muito superior a nós. Inclusive porque seu conhecimento era diretamente da parte de Deus. Deus falava com ele, ele ensinava. Que professor melhor do que o próprio Deus? Então, Adão não era um ignorante. A ideia de inocência... Não confunda com aquela ideia primitiva dos contratualistas lá de Rousseau e etc., do estado de inocência indígena. Né? Aquela ideia de que o índio inocente, aquele que anda nu, né, faz a sua comidinha, aquela coisa. Isso aí é uma concepção ruim, uma concepção... errada, né? Mas é um pueril, é uma conversão infantil da coisa. Claro, eu estava assistindo outro dia, quem sobreviveu aos anos 80 e 90 pode sobreviver a qualquer coisa, né? Eu estava assistindo Xuxa cantando aquele índio fazer barulho, índio, vocês sabem dessa índio, não sei o que lá. Aí tinha um monte de índiozinho aqui atrás dela, perdido assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Que foi que me fizeram fazer aqui, né? Então, mas a música dela dá essa ideia de que o índio é inocente e tal. Isso é claro, não tem fundamentação científica e muito menos bíblica. O estado de inocência aqui relacionado é o estado de ignorância ou inocência sobre o conhecimento experiencial do pecado. É fazer o mal. É esse que é o ponto. É específico. Esse estado de inocência tem a ver com o homem desconhecer, portanto, a experiência do mal. Todos nós conhecemos muito bem. Todos nós aqui já experienciamos o mal várias e várias vezes. Adão, nesse período de estado de inocência, não. No entanto, em sua própria capacidade, no seu estado de inocência, ele poderia fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas
ele poderia cair dessa liberdade, com essa liberdade livremente, e poder, portanto, fazer aquilo que era desagradável a Deus. Eu sei a pergunta que se segue, é que parece que o problema do Mateus permanece. É que, como então pensar que Deus não capacitou de alguma maneira o homem, preparou ele para fazer o mal, né? Porque Deus poderia muito bem tê-lo criado incapaz de fazer o mal, que é o que vai acontecer conosco no estado de glória. Haverá no futuro, quando nós estivermos completamente redimidos, nós seremos incapazes de escolher o mal. A nossa liberdade, nós seremos livres para fazer o bem somente. Nossa liberdade não mais será envolvida numa maldade. Bom, muitos teólogos tentaram caminhar para tentar ver aqui o ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Na filosofia, tem um camarada chamado Leibniz, e depois dele, muitos outros filósofos. Um famoso hoje, inclusive, ganhou um prêmio importantíssimo da espécie de homenagem deixa eu ver aqui a palavra, homenagem de ações do bem para o bem religioso, uma coisa desse tipo. Prêmio que já foi, que a Madre Teresa de Calcutá ganhou e outras pessoas. É um prêmio Nobel da religião, basicamente isso. Eu não estou lembrado agora do nome do prêmio, mas o Alvin Plantinga ganhou esse prêmio. Inclusive, se você procurar lá sobre isso, vai ver que o camarada que inventou esse prêmio se preocupou em procurar saber o valor do prêmio Nobel. O valor desse prêmio religioso é sempre 3 vezes mais ao prêmio Nobel. Então, porque ele disse assim, porque como a ciência e o próprio prêmio Nobel sempre desconsidera a religião, qualquer benefício que um religioso pudesse trazer, então, para dar grande importância, ele disse, então, o valor que vai ser dado àquele que ganhar é 3 vezes mais ao valor de um prêmio Nobel, o valor financeiro, né? Eu nem sei quanto está um prêmio Nobel, mas o Plantinga vai ganhar uma grana boa. Parabéns para ele. Mas, bom, o ponto é que o... Oi? Pois é. Então, 3, né? Vai poder abençoar muita gente aí, ligar para ele. $3.000, né? Mas vamos lá. O Plantinga e, portanto, essa escola filosófica defende a ideia de que o livre-arbítrio seria o melhor dos mundos possíveis. A liberdade que Deus concedeu ao homem é o melhor daquilo que possível do homem, que Deus poderia fazer. Então, dentre as várias possibilidades daquilo que Deus poderia fazer, o melhor que ele poderia fazer é dar liberdade ao homem. Diz eles que isso é motivado pela ideia de que a liberdade, o homem agir com liberdade, é melhor do que ele agir sem liberdade. E se para agir com liberdade ele teria que ter a tendência ou a possibilidade real de cair, então Deus teria, aí se ter, acho que talvez não seria melhor para ele, Deus, é que Deus não pode ser forçado, né? Mas assim, melhor, Deus escolheu fazer um mundo melhor, que seria um mundo com liberdade. Esse é basicamente o argumento que eles colocam, chamado também de defesa do livre-arbítrio, o free will defense, que é o termo técnico. Cadê o microfone? Pega um pouco Tá falando. Da noção da presciência, né? No sentido de que é como se Deus parasse para fazer os cálculos, assim, tá? Isso. Se eu fizer o mundo assim, assim, assim... O que vai acontecer? Um homem sem liberdade, aí o mundo, ou ele, sei lá, seria contraditório, ou vai acontecer um mal muito pior, alguma coisa nesse sentido. Isso. E aí ele olhou, tá, mas um mundo exatamente igual, com um homem livre, vai ser muito melhor do que a alternativa anterior. A noção da onisciência e da presciência de Deus, né? De entre aspas, ver o futuro.
Isso. Pois é. Então toda essa filosofia, toda essa argumentação, ela precisa ter essa capacidade aí de colocar diante de Deus a ideia como se ele estivesse fazendo cálculos, né? Estivesse julgando o que seria. Biblicamente falando, isso não parece ser o caso. Deus não se preocupa em explicar por que ele criou o homem assim. A Bíblia simplesmente diz que ele criou o homem assim. O que nós podemos inferir a partir de outros textos é, primeiro, ele criou o homem assim para a sua glória. Ele criou o homem assim porque queria demonstrar sua ira, seu juízo, e especialmente ele criou o homem assim porque seu plano inicial sempre foi o Evangelho. Sempre foi mostrar a glória da salvação em Cristo Jesus. Sempre foi demonstrar a beleza da redenção do pecado. E, portanto, ele cria o homem sabendo, não só sabendo, mas tendo planejado a queda do homem. Nós já vimos isso. E incluindo nesse planejamento da queda do homem a própria capacidade de Adão de ir de encontro à vontade de Deus, a agradar a Deus e, portanto, desagradá-lo e assim caindo da graça. Isso já estava isso sempre esteve nos planos divinos, isso faz parte da história que ele resolveu montar. Da inocência. Eu falei o quê? Da graça não faz sentido. Da inocência. Isso mesmo, decaindo da inocência que Deus havia lhe dado. Isso, a mutabilidade tem a ver com essa capacidade de desenvolver uma outra, de direcionar aquilo que Deus criou para uma coisa da qual ele não havia dito para direcionar. Vamos. Uma forma de a gente poder entender mais ou menos como as coisas são é entender que Deus criou o homem direcionando o seu coração para o bem, para a sua glória, para aquilo que lhe agrada. E o pecado, então, ele é um redirecionamento das coisas que foram criadas. O pecado não cria nada novo. O pecado é como a ideia do mal, né? A gente já viu isso aí. O mal, ele é o bem quebrado. É o bem redirecionado. Então, o que Adão faz do seu coração não é mudar a natureza humana, mas é redirecioná-la para o mal. E nisso ele escraviza-se, né? Torna-se um escravo. E essa mutabilidade, por exemplo, ela está atestada em textos como Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Capítulo 7, versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. É interessante a forma como o pregador aqui, Salomão, coloca, mas é essa ideia, né? Deus fez o homem reto, justo, fez o homem bom, mas o homem se meteu em muitas astúcias, quer dizer, mudou a sua forma de viver, de retidão, para uma forma de viver perversa. Isso se manifesta exatamente nesse acordo, né, que a gente já viu a questão do pacto, de Gênesis 2, 16, 17. Tá desligado. Agora sim. Para cima, é para cima. Falou. Bom, mesmo o homem passando por muitas astúcias, ele não muda a sua essência principal. Uhum. É isso? É isso aí. A minha essência é a retidão. Sempre. Eu me meti nas astúcias. A minha essência, a essência humana,
a ideia de fazer as coisas de acordo com as suas inclinações. Tá saindo. É fazer as coisas de acordo com as suas inclinações. Então, o homem foi criado para fazer as coisas de acordo com as suas próprias inclinações. O problema é que, com o pecado, as inclinações humanas são sempre pecaminosas. Os desejos humanos são sempre pecaminosos. Em Adão, o desejo de Adão era para o mal, mas poderia vir a ser... era para o bem, mas poderia vir a ser para o mal. Porque aí a gente entra também naquele ponto, uma outra discussão difícil, que eu não sei se é uma solução, mas ela é complicada, que é onde o pecado começou. Tá entendendo? Veja só, quando você vai para capítulo 3 de Gênesis. Porque diz assim, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aqui, a mulher tinha pecado? Não. Mas os seus desejos e suas inclinações já estão voltados para o pecado. Antes de ter pecado. Não é um negócio interessante? Eu não sei como resolver isso. Estou dando um problema para vocês. Vocês ficam pensando aí. Pois é, mas o pecado é a quebra da lei de Deus. E Deus não disse que eles não poderiam cobiçar a árvore. Disse que eles não podiam comer da árvore. Mas ele desejou o pecado. Fala no microfone. Não. Não é semelhante quando Cristo expande a noção de adultério no sentido de que o ato e o desejo... É a mesma coisa? Não. É isso que a gente leu em Tiago. Tiago mostra que a cobiça ainda não é o pecado. O que Jesus está falando não é da cobiça. É de usar a cobiça para pecar no coração. É o que, no caso do adultério, a gente chama de o segundo olhar. A primeira olhada, você não tinha como evitar. A segunda, sim. Aí a segunda, ela já é intencional. Ainda que você não tenha se deitado com a mulher, a segunda olhada, ela já é pecado. A primeira, ela é pecaminosa, porque ela vai despertar o desejo. Que é a ideia de Tiago lá. Nós somos tentados... veja só, o cara... E inclusive a ilustração de Tiago é uma ilustração bem sexual, né? É a ideia de alguém que foi seduzido e pela própria cobiça, isso. A sedução não foi de alguém externo a ele, mas interno. Isso, exatamente. E aí quando ele se deita com a cobiça, que é o quê? Que é exatamente esse abraçar a coisa. Dar vazão aos desejos. Porque aí exatamente, ainda não tem efetivado. Mas aí o efetivar é o dar vazão aos desejos. A palavra, né, a cobiça, no grego, é epitomia, que é a ideia de um desejo ardente, desenfreado. É uma coisa que te puxa para aquilo ali. Então a ideia é que ele é seduzido e levado pelas suas inclinações pecaminosas. Não é forçado, né? Vamos tentar contradizer ali. Mas a palavra grega ela tem um peso mesmo. É a ideia de que ele foi inclinado a aquilo ali. E a partir do momento que ele é inclinado e seduzido, ele dá vazão àquilo ali, ele passa a experienciar aquilo ali e, portanto, nasce o pecado. Aí o pecado, no caso do adultério no coração, é a segunda olhada. E outros... E aí vai... Fala lá em 1 Coríntios 6, 18. Pecado fora do corpo, só no desejo, né? Mas quando pratica o ato, aí é o pecado no próprio corpo. Não. Eu acho que o senhor está falando daquele... que o pecado com a prostituta. Ele vai falando. Da prostituta. Sim, mas aí é um pecado. Contra o corpo. Isso.
Não. Mais ou menos. Não. Aí é outra coisa. O que o apóstolo Paulo está mencionando aí é que o pecado sexual ele é um pecado que não envolve apenas questões espirituais, mas ele é direcionado ao corpo físico, dando a ideia de uma perversão material, exatamente. E aí é a noção daquilo que está envolvido no próprio pecado sexual que tem a ver com o corpo, né? Então é o uso do corpo para o pecado. Por isso que ele vai falar sobre isso, vai falar defender o templo do Espírito e tudo mais. Bom, então voltando aqui ao ponto. Fomos bem longe agora. Mas então a gente termina tendo essa dificuldade de saber, afinal de contas, quando foi que... Mas aí a gente observa exatamente esse processo do desejo e do pecado. Mas como desejar... Que aí que tá. Eles tinham capacidade de desejar o pecado e ainda não cometê-lo. Poderia não tê-lo cometido, mas desejou e cometeu. Esse é o ponto. Foram tentados por aquilo. Até comer o fruto não era pecado. Podia. Apesar dela ter dito que não podia, né? Mas Deus disse que podia. Exagerou, deu uma legalizada na coisa. Legalismo ela precede a queda. Esse é um... Ah, perfeito. Isso, exatamente. A natureza do homem está atrelada à ideia de imagem e semelhança. Perfeito. E mesmo o homem caído, ele permanece ainda sendo imagem e semelhança de Deus, só que distorcida. Exatamente, ideia do espelho rachado, e portanto utilizando as estruturas criadas por Deus internas, como por exemplo a lógica para o mal. Ele usa a ética para o mal. Ele usa a matemática para o mal. Tudo vai ser usado para o mal, mas Deus criou tudo isso. Ok, vamos andar mais um pouco. Ponto 3. O homem caindo em estado de pecado. Então, esse estado eu não tinha mencionado, né? Estado de inocência, estado de pecado, estado da graça e estado da glória. Vamos lá. O homem caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Bom, aqui está o centro da doutrina reformada sobre o livre-arbítrio. Esse é o ponto. Até então, nossa discussão ela estava meio lugar comum. Até então, basicamente, qualquer cristão iria concordar com nossa caminhada. Esse ponto 3 é o ponto que diverge dos arminianos. Que os arminianos acreditam numa capacidade inata, ou pelo menos uma capacidade fora da graça salvífica, que os wesleyanos vão chamar de graça preveniente, que é uma outra coisa, não tem na Bíblia, mas eles inventaram, que é uma capacidade de preparar-se ou mesmo de alcançar salvação por meios próprios. Esse ponto 3 é exatamente aquilo que resume, nos termos do livre-arbítrio, a doutrina da depravação total. É o primeiro ponto do calvinismo. É a ideia de que no pecado o homem perdeu totalmente todo. Totalmente, podia ter dito só totalmente o poder, né? Mas isso totalmente todo o poder de vontade. Essa ênfase não é à toa. Totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Então antes, a gente volta aqui, a capacidade era poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável, mas mutavelmente de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder.
dessa liberdade de querer fazer aquilo que é bom. Agora, ele perdeu totalmente a capacidade de fazer aquilo que é bom. Ele não mais alcança ele não tem mais essa condição de se inclinar, de desejar o bem. O seu desejo está corrompido profundamente. E aquele delimitador ali que acompanha a salvação? Tá qualificando, né? Isso, era importante. Como que isso define esse espírito? Porque ele meio que faz uma fronteira, né? Tipo, os bens espirituais relacionados à salvação. Ele está salvaguardando a ideia de que o homem natural pode fazer coisas boas não atreladas especificamente à sua salvação. Exatamente. Então, por exemplo, um homem natural, um homem que não foi convertido, ele pode, por exemplo, doar metade da sua fortuna para uma instituição sem fins lucrativos e fazer através disso pesquisas para para descobrir solução de doenças, etc. Pode fazer isso? Pode. Bill Gates, né? Ele deve ser, eu nem sei se ele é crente, na verdade, eu estou até chutando aqui que ele não é, mas consideramos que ele não seja. Não me passaram a última lista revisada dos crentes, mas assim, Bill Gates é considerado, acho que até hoje, o maior filântropo, acho que da existência, assim, da história conhecida. O quanto ele já doou de dinheiro para pesquisas com doenças, para ajudas humanitárias, em tudo que é canto, ninguém chega. O segundo lugar, tipo assim, precisaria se esforçar muito ainda para chegar na metade do que ele deu. Algo mais ou menos assim, eu não sei em termos de números, mas há pouco tempo eu estava vendo um documentário que falava sobre essa questão. E é espetacular. Mas isso significa que isso coopera para a salvação dele? Não. Esse que é o ponto. Esse é um bem, sem dúvida isso é uma coisa boa. Mas isso não está atrelado à salvação da sua alma. Só voltando no ponto anterior ainda, só para deixar bem claro para mim aqui pelo menos. Beleza. A queda, ela foi ou não foi um decreto de Deus? Ok. Sim. Nos capítulos anteriores, capítulos anteriores da novela, nós vimos nos decretos de Deus que Deus... eu vou para responder sua pergunta, eu vou... É lá atrás. Se alguém correr lá e colocar no capítulo, fica mais rápido. Mas chega. Vamos ver. Acho que já chegou até. Providência não. Criação, agora. Eu tô com uma dúvida se o decreto foi a queda ou se foi a possibilidade do homem cair. Né? Tá. Deixa eu ver aqui. É que tem na providência e tem na... mas não é esse ainda. Eu acho que é lá na providência que ele vai falar desse ponto aí. Deixa eu só ver. Escolhação, eu acho que é na providência. Deixa eu só ver aqui no meu já que é mais rápido. Porque a resposta é muito boa do... eu tô isso aí. Acho que é isso. É isso aí. É isso que você falou aí.
Vamos voltar lá. Cadê? Bota aí o ponto 4 do capítulo 5. Providência, capítulo ponto 4. Providência, ponto 4. Tem algum problema aqui que não... Não consigo passar, porque ele está mexendo lá. Olha lá. Não, esse é o 6. Tem que voltar. Aqui. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. A onipotência, a sabedoria inescrutável, a infinita bondade de Deus. Estão estendidas, então, não estão ausentes dessa questão ainda, da primeira queda, todos os anjos e dos anjos e dos homens. Isso não por mera permissão, podemos colocar aqui, não por mera possibilidade, mas por uma possibilidade ou permissão tal, aí ele vai qualificar como é que é essa permissão. Que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão ou possibilidade é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus. É aquele negócio assim, falou, não disse nada, né? É mais ou menos assim. Eles definiram os termos de tal maneira a dizer que, se fôssemos colocar em termos de possibilidades, é assim, que Deus decretou que fosse possível que o homem caísse. Vamos dizer que fosse esse decreto de Deus. Mas esse decreto é tal que Deus desejou, planejou, limitou e governou a queda. Sem contanto que ele tenha parte nas transgressões decorrentes disso. É um negócio... por isso que eu não gosto desses termos. Eu acho que esses termos... Até permissão para mim é um termo complicado. Eu prefiro dizer assim, olha, Deus decretou a queda? Sim. Esse era o plano dele? Sim. Isso faz dele o autor do pecado do homem? Não. Porque o homem que pecou e não Deus. Isso faz Deus aquele injustificado de punir o homem do seu pecado? Não. Porque Deus é o juiz, o homem é a criatura. E Deus faz como quer. Ele define as regras. Só que isso não é muito agradável aos olhos das pessoas. Então, os próprios teólogos de Westminster foram muito mais sutis que eu sou. E eles fizeram todo esse iniado para tentar dizer assim, olha, é isso aí. Mas só que isso não vai levar a Deus a ser culpado das transgressões do homem, ainda que ele tenha determinado, governado, limitado, dominado tudo isso aí. Né? Planejado tudo isso aí. Esse é o ponto. Então nós vamos ver isso acontecendo na prática, foi o texto que eu usei, na história de Davi no censo. Então, essa história é a narrativa mais fácil para a gente tentar entender na prática como é que isso acontece. É quando Davi vai fazer o censo. Um texto, que acho que é 2 Samuel 24:1, diz que Deus incitou Davi. E a palavra incitar no hebraico ali, ela está numa ação verbal que dá uma ideia de causa. Ele incitou a causa de Davi. É uma ênfase do verbo. É uma coisa que não tem em português, mas em hebraico tem. Chama-se... inclusive... Esqueci agora. Enfim. O cal seria o ativo, mas o... meu Deus... Piel... Acho que piel é o passivo. Bom, eu não vou lembrar agora. Mas o ponto é que Deus incitou Davi. Aí no outro texto, que é o de primeiro livro de Crônicas 21:1, diz que foi Satanás que incitou Davi. Então um texto diz que foi Deus que incitou Davi, outro texto diz que foi Satanás que incitou Davi. E lá pelas tantas, na própria história... O verbo é igualzinho. A mesma coisa, só muda o personagem. O sujeito, exatamente.
Daí Davi, no final das contas, vai dizer assim: pequei contra ti, ó Senhor. Eu pequei contra ti. Então, Deus citou, usou Satanás para isso, porque o texto dizendo que foi Satanás. E quem foi que pagou o pato? Vamos dizer assim. Quem foi que recebeu a punição do pecado? Davi. E a punição não foi assim, tipo, não foi pagar 10, entendeu? Assim, foi complicada a coisa. Depois você vê a história. Mas isso é uma narrativa que demonstra, na prática, como isso aconteceria. Então, nós teríamos esse exemplo para tentar esclarecer, mas de fato, é um mistério, né? No sentido de que, para a gente poder compreender cada detalhe das coisas, fica difícil. Mas o ponto é esse, que Deus determinou, o homem pecou e ele é punido. Pronto. Basicamente isso. É que também, tipo, já pensando no nosso estado caído, a gente pode considerar que o mero, digamos, incitar fazer algo não produz o mal no coração do homem. Ele simplesmente dá um motivo para o homem expressar esse mal que já está no coração dele, né? Podemos no pensar... estado caído já, no caso. O caído, podemos pensar assim. Então é tipo, tu tem a possibilidade aqui de fazer o mal. Tu vai fazer o mal porque tu quer o mal. Pode-se... E aí a gente pode dizer que foi quem foi que colocou a árvore no Jardim do Éden, né? Então foi Deus que colocou a árvore lá. Então, mas a gente não precisa justificar Deus. A gente só precisa crer que Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele também nos responsabiliza da mesma sorte como Ele é soberano, nós somos responsáveis. Outro termo teológico usado é a concorrência, né? Uma concorrência de fatores. Só que é difícil tentar ir muito além desse ponto, mas a ideia é que assim Deus decretou, essa é a causa primária, mas a causa secundária dessas coisas somos nós ou outras, né, os acontecimentos, etc. Bom, onde é que estávamos aqui? Acompanha a salvação, de sorte que o homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, Efésios 2, né, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso aqui. Então, textos que atestam que o homem é incapaz disso aí, Romanos capítulo 5, versículo 6, por exemplo, deixa ser muito claro que o homem não tem capacidade por si mesmo de alcançar a salvação. Romanos 5, 6 fala que Cristo morreu não por pessoas boazinhas, não por uma galera descolada. Ele morreu pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eram pessoas impuras, impiedosas, maldosas. De modo que a classificação, na verdade, eles eram escravos. Romanos 3,10. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Uma ênfase aqui. O apóstolo Paulo está concluindo, inclusive, o argumento dele a respeito da pecaminosidade do homem. Você lê os 3 primeiros capítulos, não tem como não concluir outra coisa senão de que o homem está totalmente depravado, incapaz de fazer o bem, incapaz de alcançar qualquer benefício salvífico por si mesmo. Ele é totalmente carente da graça de Deus. Não teria como ele fazer de outra maneira. Romanos 8, versículos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus, não tem como. O homem natural não pode agradar a Deus.
Por mais que ele faça o bem, que ele se doe, que ele doe seus milhões, que ele vá para a África, adote um monte de criança, que ele abra um orfanato, que isso tudo é bom, mas isso não é um bem que lhe vai trazer um agrado a Deus. Não está agradando a Deus. A respiração do incrédulo, a respiração do homem natural é inimizade contra Deus. É um atentado contra Deus. Ele está debochando de Deus, porque ele faz tudo isso sem lhe dar devida glória, sem lhe reconhecer a devida graça. Ele faz isso achando que está fazendo alguma coisa de sua parte, por seu próprio orgulho, mas jamais dando a devida glória a Deus. Ele é incapaz disso, ele não pode agradar a Deus. Então, essa situação do homem natural é a situação do homem sem Deus. Ele é intrinsecamente inclinado ao mal, pecador, faz as coisas más. Não é possível que ele alcance a salvação. João, capítulo 15, versículo 5, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Só em Cristo que se pode fazer alguma coisa boa. Sem mim nada podeis fazer. E o que ele fala no versículo 6 é a consequência daqueles que estão sem ele. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Fazendo referência aqui, inclusive, ao inferno, à condenação. De modo que a situação natural do homem, a inclinação natural do homem, impede ele de fazer qualquer coisa boa. Isso é importante. Isso aí é exatamente aquilo que diverge os reformados dos arminianos, que diverge os reformados dos romanos, dos católicos romanos. Na verdade, diverge o reformado de todas as outras tradições. Todas as outras religiões, todas as outras tradições cristãs, todas as outras visões de mundo, todas elas reconhecem alguma coisa boa no homem para agradar a Deus de alguma maneira. Menos a visão reformada. A visão reformada é a única, é a visão mais pessimista do homem. E realista, né? É claro. Porque nós levamos as últimas consequências do que está revelado nas Escrituras. A situação do homem é essa. Então você vai observar a visão romana. A visão romana, a visão semi-pelagiana, eles hoje, às vezes mais, às vezes menos, reconhecem essa condenação adâmica, mas dizem que o homem há alguma coisa boa da parte do homem. Alguma coisa que, inclusive, podendo alcançar a salvação pelas suas obras. É por isso que, por exemplo, mesmo que alguém não seja católico, eles reconhecem que aquela pessoa possa ser salva se ela foi boa. Isso é muito natural entre os católicos. Isso não é só no catolicismo rasteiro, não. Mesmo no catolicismo mais alto, há uma ideia dessas. Há uma concepção teológica desse ponto. O próprio Tomás de Aquino tendo a ideia de que a própria filosofia seria um meio de alcançar Deus. E isso, inclusive, até hoje, a metodologia teológica católica é a filosofia. Não sei se vocês sabem disso, mas quando alguém vai para o seminário católico, a primeira coisa que eles fazem é um curso de filosofia. Todo teólogo católico é formado em filosofia. É o primeiro curso que ele faz. Ele estuda filosofia por 3 ou 4 anos e depois ele vai para o curso teológico. O primeiro curso é filosofia. Por quê? Porque a filosofia é o método teológico da Igreja Romana. A visão reformada é exatamente o oposto. A teologia, ou podemos dizer assim, a cosmovisão bíblica é o método para fazer filosofia. É o pressuposto para fazer filosofia. E para fazer teologia também. Uma teologia tem que ser bíblica. Uma filosofia ela tem que ser bíblica. Um matemático tem que ser bíblico. Tudo tem que ser
focado ou a partir da leitura das Escrituras. Por isso essa ideia de que a cosmovisão reformada, a cosmovisão bíblica, ela é a raiz, o fundamento de todas as outras coisas. A partir daqui vai todo o resto. Na visão romana, é a filosofia. A filosofia é um campo neutro em que o homem acessa o conhecimento e a partir desse conhecimento ele vai, a partir desse conhecimento neutro, agora ele vai usar isso na Bíblia. Vai ler, são as lentes que ele utiliza. Isso daí é por quê? Porque ele acredita que a filosofia é um meio de alcançar a verdade, é um meio de alcançar a justiça, o bem, o belo e o bom, e aqueles filósofos que fizeram isso alcançaram de fato salvação para si. É uma visão bem católica romana. Uma visão arminiana não vai a esse extremo, alguns talvez fossem, né? No arminianismo você vai ver diversas vertentes, inclusive porque quanto mais larga seja a tradição, não sei assim, quanto mais pessoas sejam adeptas àquela visão, mais divergência vai haver. Então não dá para falar, né, o arminianismo assim, num mundo muito genérico. Mas tentando fazer isso, o arminianismo ele vai discordar dessa incapacidade do homem, pelo menos em se preparar para a salvação. Pode dizer assim, não, o homem não consegue salvar por si mesmo, precisa da graça. Mas ele tem que preparar o coração. Ele tem que aceitar. Ele tem que... Ele tem um tem que. Esse tem que é que a gente vai dizer, não tem que nada. Não tem que. Entendeu? É aquela ideia de que o homem de alguma forma tem que estar preparado. E essa preparação é uma coisa individual. Que é, no caso dos wesleyanos especialmente, mas hoje é muito comum isso, a ideia da graça preveniente. Deus concedeu essa graça a todos, uma graça preveniente que prepara. Alguns aceitam, outros não. Essa graça que é aceita não é a salvação ainda, mas ela é uma preparação para a salvação. Mas me acha essa graça preveniente na Bíblia que eu lhe dou um picolé. Não vai achar. Ele dá R$1 milhão, inclusive, não achava do mesmo jeito. Então, esse é o ponto de divergência. Agora vamos sair da tradição cristã. As outras tradições religiosas. Todas elas focam numa obra humana. Espiritismo. Paganismo, seja ele o paganismo africano, das religiões afro, né, animista e etc., com essas entidades que você faz uma oferenda e tenta manipular os resultados da vida por meio dessas ofertas. O que é isso aí? Obra humana. Seja um paganismo mais elitizado, de fazer isso para, sei lá, para o hindu, Vishna, Krishna, já é Hare Krishna, Vishnu, Shiva, é isso que eu queria falar, Shiva e outros, mesma coisa. Todas essas tradições, elas envolvem uma obra humana. Elas envolvem uma ação humana. Por isso que nós podemos falar que o Evangelho diverge de todas as outras vozes religiosas do mundo, porque fala da graça. Somente da graça. Por isso que nós acreditamos que o arminianismo está equivocado num ponto muito importante, porque ele não dá a devida importância à questão da graça. Isso, exatamente. Tem muitas, né, religiosidade e tal. Você vai poder fazer isso de muitas maneiras. O Peter Jones, que escreve muito sobre paganismo, ele tem também uma noção dessa, que ele fala do duísmo e do unismo. Não sei como traduzir, que é onismo. É a ideia de que na visão, todas as outras visões, fora a visão do Evangelho, é como se houvesse uma coisa só. E não há uma distinção entre Criador e criatura. Portanto, o homem ele tem esse poder de mover as coisas. Enquanto que na visão do Evangelho há um duísmo, uma separação entre Criador e criatura, de tal forma que a soberania de Deus faz com que o homem não consiga
agradar a Deus se não for pela graça? Lembra Paulo, para os atenienses, o que ele diz lá? Que Deus não se é um Deus que não se alimenta por mãos humanas, deixa eu lembrar aqui, não habita em templos feitos por mãos humanas, isso. Mas ele também diz aqui, ó, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não é desses que ele precisa de sacrifício, que ele precisa de voto, né? Você vai ver aquelas religiões pagãs, o camarada se corta todo e faz aquela coisa toda atrás de alguma forma de manipular, de mover a mão de Deus. Paulo diz, isso é tudo perda de tempo. É tudo em vão, é bobagem, porque Deus não precisa disso. Deus não precisa que você fique se cortando. Deus não precisa disso. Isso não vai mover a Ele. Ele faz isso pela graça. E somente pela graça. Não é possível que a própria capacidade humana ele alcance essas condições. Exato. É engraçado isso. Perfeito. Então você vai lá, vê aquele pessoal que sobe e desce escadaria de joelho, esfola todo o joelho, sofre aquela desgraça, sangue pra caramba. Aí diz, olha lá, isso é um exemplo de piedade. Não, é um exemplo de orgulho profundo. Que acha que você consegue dobrar a vontade do Rei do cosmos, o Criador divino, por causa de joelhos sangrando. Quando que ele já enviou seu filho na cruz do Calvário, que sangrou muito mais do que os joelhos. E sangrou e derramou seu sangue todo na cruz. Não pode querer fazer mais que isso. Não adianta você querer fazer nada, porque isso não vai alcançar. É uma visão extremamente radical, extremamente incomum e não muito convidativa. Antipática, exatamente. Ela é meio antipática. Por isso que a visão reformada ela é minoritária, não é à toa. Inclusive, ela já foi majoritária, né, historicamente. E vocês sabem quando foi que é uma reviravolta nas igrejas evangélicas ou protestantes na visão reformada para uma visão arminiana, quando a visão arminiana começa a crescer e ganhar força? Quem chuta? Qual o período histórico? Esse mesmo. Hã? Não, é depois. O Renascimento é antes da Reforma. É depois. Hã? Opa, século XIX. Com a ideia do iluminismo, autonomia da razão, mas aí já é antes, século XVIII, mas aí com ela chegando no povão, né? A noção do século XIX de uma profunda, uma busca por autonomia, por liberdade humana, uma ênfase nessa questão de que você faz, você alcança, e isso chegou na teologia de modo muito forte, especialmente por causa de um camarada, tem um nome, né? Sempre tem um camarada, né? E sempre tem um presbiteriano nessa história. Ele era presbiteriano, eu sei. Sempre tem, era um presbiteriano, saiu da igreja presbiteriana porque ele era um arminiano, né? Mas é o famoso Charles Finney. Né? É dele que surge um apelo enorme à liberdade humana e dizer que a salvação é por meio desse aceitar, de aceitar Jesus, de apelo. Tudo isso nasce no século XIX com esse camarada chamado Charles Finney. Preparar os corações com música para ouvir o sermão. Ele tinha essa ideia. Ele contratava grandes músicos para cantar músicas extremamente emotivas, para preparar, o pessoal já estava chorando na música, quando ele pregasse era batata. Aí ele chamava a galera para frente, né? Tinha um banco, esqueci agora o nome do banco que ele tinha, que era o banco dos sofridos, uma coisa assim. Dos réus? Não, é ideia de pessoas que estavam sofrendo. E eles ficavam assim mais em destaque, porque eles iam comover os outros. E a metodologia dele, segundo ele, é que, usando essa metodologia correta, ele conseguiria produzir um avivamento em qualquer lugar do mundo. Ele saiu rodando os Estados Unidos, promovendo avivamentos dos mais bizarros que você possa imaginar. Daí que nasce tudo que a gente conhece. Oi?
Banco dos Ansiosos, perfeito. Esses camaradas, Banco dos Ansiosos, ele chamava que eles estavam mais doentes, enlutados, aquela pessoa que você começava a falar muito, o choro já ia. E então ele direcionava. Esse é o nascimento dessa teologia que a gente vê por aí, que hoje infelizmente, a majoritária. Né? Estamos 2 séculos, né? Mais ou menos, 2 séculos que nos separam do início dessa história, mas hoje então ela cresce, cresce muito. A única coisa boa disso aí é que havia um grande ímpeto evangelístico. Esse camarada rodou bastante. Isso aí a gente tem que reconhecer. A teologia dele era péssima, mas ele tinha, vamos dizer assim, uma boa disposição. É claro que eu tinha um fôlego. É claro que nesse período outros grandes nomes também tinham um fôlego semelhante e pregavam boa teologia, né? Dwight Moody era um camarada bom. A teologia dele era perfeita, mas era bom. O próprio Spurgeon, o Finney é século XIX. Finney é século XIX, 1800 e uns quebradinhos, né? Então, é mais ou menos por aí. Isso, exatamente. Aí é a questão você tem que falar no microfone, meu Deus. É isso que está em jogo, exatamente. A leitura de Schaeffer é muito interessante nesse assunto. Que ele vai mostrar como que a filosofia influenciou a teologia e como ela influenciou a música, a cultura, e essas coisas foram influenciando as outras. E você vai ver hoje, como eu já preguei domingo, que você vai na livraria. Qual é a maior seção da livraria? Autoajuda. Você vai conversa de padaria, todo mundo tem essa consciência de uma autonomia, de uma liberdade, de que você tem que se ajudar. Tem que se ajudar, né? A pessoa tem que se ajudar. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Minha questão a gente tem esse caso da teologia boa, teologia certa, até certo ponto. Claro que a gente não é perfeito, né? A gente sempre vai ser herege em algum ponto, até chegar no céu. E tem aquelas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, que tem Assembleia de Deus em qualquer canto do mundo, que não pregam uma teologia tão boa, digamos assim, mas que alcança muita gente e a igreja que mais cresce aí, né, no mundo. Então, o que seria certo, o que seria errado até certo ponto, assim, o que é melhor? Pregar uma teologia melhor a poucos ou uma teologia pior a muitos? É complicado, né? Fazer esse juízo aí. Quer morrer de facada ou de tiro? É complicado, né? Exato. É complicado. Mas assim, o que a gente pode observar primeiro, de fato, a Assembleia de Deus, ela é um exemplo para a gente corar de vergonha mesmo. 26 milhões, né, a gente viu aí nas últimas estatísticas, acho que são 26 milhões no Brasil. É a maior denominação do Brasil e é a segunda maior denominação do mundo. Só perde lá para os coreanos, para os chineses, para a igreja chinesa lá. E tem um ímpeto missionário absurdo. Eles evangelizam até o cachorro, né? Até a sombra, né? Assim, vai todo mundo. E isso, claro que vai nos causar vergonha. Falta esse ímpeto missionário por parte daqueles que conhecem a teologia reformada. Não é que a teologia reformada seja inimiga das missões, ou que mesmo ela de alguma maneira esfrie as missões. Pelo contrário, até o século XIX, os grandes missionários eram todos reformados. A gente for falar de missões aqui, alcançou-se os continentes por causa da teologia reformada. Foram grandes missionários reformados, calvinistas, que fizeram isso. Quer dizer, então não tem nenhuma oposição. O problema é que, primeiro, a visão reformada, de fato, ela não é tão bem recebida com essa facilidade toda. Então ela é muito mais fácil de ser
indesejada, mas também por causa de uma espécie de preguiça, parece, né? A gente pode falar aqui do nosso caso, né? Da nossa igreja presbiteriana. Parece que há, por parte dos seus membros, uma preguiça de evangelizar individualmente, de fazer aquele sacrifício, porque já que não precisa de sacrifício para salvar, então também, beleza, vamos deixar para lá, que não é o caso. Por causa do apelo, né, na Assembleia, que você tem que ganhar almas para Jesus, você vai ganhar a coroa, as pedrinhas, e vai fazendo várias recompensas que vão sendo colocadas a partir do que você vai ganhando. Mas essas pedrinhas para quê, né? Mas assim, isso termina criando, né, uma força, enquanto que parece que o evangelho, o conhecimento do evangelho, muitas vezes não causa essa mesma força. Então falta um aquecer, um fervor espiritual maior nesse sentido da nossa parte. Isso não significa que não haja, né? Mas falta mais pessoas, falta contagiar mais. Há bons trabalhos missionários na igreja presbiteriana, pessoas se evangelizam, a igreja está crescendo, tem crescido muito ultimamente, mas muitas vezes esse crescimento inclusive se dá por conta do conhecimento da teologia reformada e mais do que por evangelismo, né? Então a gente precisa fazer uma autocrítica nesse ponto e reconhecer que a gente precisa aprender a ser mais missionário e fazer isso pelos motivos certos, com a teologia certa, explicando certo, porque Deus nos deu esse conhecimento, né? Então a gente tem que indicá-lo ao povo. Entre aspas. São os testemunhos de Jeová, né? Os caras estão espalhados no mundo pela inteiro, mesma motivação, isso aí. E o poder que eles têm de evangelismo porta em porta, é tão grande que a Rússia baniu os testemunhos de Jeová, porque eles estão atrapalhando a igreja ortodoxa russa. É mesmo? Está perdendo fiéis por causa dos caras. Então, bane, porque eles são terroristas. Ela é grande, cara. Eles fazem esse trabalho evangelístico no mundo inteiro com uma força muito grande. Sem dúvida. Fala no microfone, seu Francisco. Aqui na cidade eu trabalho, né, no sábado. E olha, em várias vilas tu vai, eles andam de grupo. Tem. De 2 em 2 andando. De 4. E às vezes a gente aqui, para tentar fazer um grupo para rapaz evangelizar, é um sacrifício. Nem se a gente prometer dinheiro, o pessoal vem, rapaz. Mas é um negócio complicado. A gente precisa então realmente desse fervor. Mas aí cabe a quem, né? A nós, né? Vamos lá, vamos esquentar esse povo aí, né? Vamos tocar fogo! Quase isso, né? Estou quase um pastor pentecostal. Precisamos então ter esse ímpeto a partir desse conhecimento, dessa desenvergonhar-se, né? E realmente falar das verdades de Deus a esse povo. Vamos lá, chegando ao último slide, né? Os nossos 2 últimos pontos. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, lembra? O estado de inocência, estado de pecado, agora tem o estado de graça. Ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom, mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Aí o ponto 5, no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Então, nós somos transferidos para esse estado de graça, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos
pecados. Então houve um transportar. Nós estávamos escravizados. Nossa situação era totalmente desfavorável, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós agora estamos numa outra situação. Exatamente. Essa é a ideia de império e reino. Agora, portanto, somos livres para fazer o bem, aquilo que é bom. Romanos 6, 18, 22. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos ou escravos da justiça. Então, se éramos antes escravos do pecado, agora servos da justiça. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus ou escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então agora servimos a outro Senhor, servimos a Deus e não mais ao pecado, e agora podemos de fato fazer aquilo que é bom e que coopera para a nossa salvação. Essa cooperação da nossa salvação não é mais, vamos dizer assim, nós já estamos salvos, mas aí o que está cooperando para a nossa salvação é a santificação, essa ideia de que estamos fazendo obras de santificação, produzindo frutos de arrependimento, fruto do Espírito. Isso tudo obra da própria graça de Deus que nos capacita, que nos habilita, que nos dá essa liberdade de fazer aquilo que é espiritualmente bom. Ainda há, no entanto, a luta do espírito da carne. Aqui carne não é o corpo, mas aquilo que é pecaminoso. Então ainda há a luta interna no nosso coração entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Por isso que nós ainda praticamos o mal. Mas haverá um tempo em que nós estaremos livres do mal e libertos para fazer somente o bem. Escolhermos somente o bem. A nossa vontade vai se tornar perfeita e imutavelmente livre para o bem. Efésios 4, 13. Pastor, Oi. só uma dúvida aqui. Romanos 7,7, quando Paulo fala da lei do pecado, ele está falando do ser humano em qual estado? Estado da graça ou estado do pecado? Eu já ouvi as duas versões já, dele falando dele, do velho homem dele, ou ele falando da pessoa convertida que mesmo assim passa pelos dilemas ali, né, da lei do pecado. Esse texto é muito difícil de interpretar. É um texto difícil. É um dos textos mais difíceis da Escritura. É o Romanos 7. Eu tenho uma opção de interpretação, e eu não digo assim que ela está 100% livre de problemas, mas acredito que aqui Paulo está representando o homem ainda ligado à lei. Ele não está falando dele. Ele está fazendo uma referência ao homem ainda escravizado do pecado, mas a um judeu. Como é que seria um judeu escravizado do pecado, ainda vinculado às questões da lei, mas sem conseguir cumpri-la? Então ele fica nessa tensão. Aquilo que quero não faço, mas aquilo que não quero faço. O que ele quer que ele não faz? Que tensão é essa? É porque ele foi criado na lei, ele sabe o que é bom por causa da lei, mas o seu coração ainda está corrompido, ele está escravizado do pecado, ele não foi liberto do pecado. E por isso ele está condenado ainda à morte. Uma das palavras mais duras, né, é o versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, mas nós já tínhamos visto, né, no capítulo 6, que nós estamos livres do pecado. O tema do capítulo 6 é a liberdade do pecado. É a liberdade da morte, é toda essa liberdade. Como é que está ainda preso? Então, aparentemente, o que ele está fazendo aqui, o capítulo 6 ele vai falar dessa liberdade do pecado. O capítulo 7 ele faz uma analogia do casamento, que precisa morrer um para vir o outro. E aí, na continuação do capítulo 7, ele vai contrastar agora como é a vida daquele que ainda está escravizado no pecado. Parece que é isso. Então essa é a interpretação que eu sigo. Para mim ela é a que parece com menos problemas. Não é assim, ela não é tão majoritária no meio
protestante, meio evangélico, mas ultimamente ela tem sido bastante adotada. Eu estou junto de boas pessoas, eu posso prometer a vocês isso. Eu preguei nesse texto, inclusive eu expus Romanos aqui na igreja, tem gravado, né, o Edson depois pode passar para você. Aí a gravação, eu acho que explica um pouco mais isso que eu estou te explicando agora. Na época eu estava bem fresquinho, tinha acabado de estudar. Efésios 4:13. Deixa eu ver se é isso, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tem um alcance, né, um fim para o qual os dons foram concedidos, o texto é esse, os dons foram concedidos e até que cheguemos a essa situação de pleno conhecimento, de perfeita varonilidade, isso é uma coisa no futuro. Hebreus 12:23. Versículo... Vamos ler aqui do 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, essa ideia de que os justos serão lá aperfeiçoados, se tornarão perfeitos. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justos. É isso, não? Acho que eu copiei alguma coisa errada, não tem nada a ver com isso. 3:2? É exatamente isso. Obrigado. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica, tal. Então está falando aqui exatamente de santificação. Haveremos de chegar a esse patamar de santificação. E por fim, Judas 24. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então estamos sendo preparados para chegarmos e alcançarmos essa situação de estarmos imaculados diante da glória de Deus. Isso é o nosso futuro quando finalmente alcançaremos o estado de glória. Ainda que haveremos de alcançar. Ok? Efésios 5. Isso aí. Quando falando do casamento, né? Santificando e purificando. Isso aí. Perguntas? Não? Então tá bom. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento agradável de aprendizado. Ajuda-nos, portanto, naquelas dúvidas que ficaram, naquelas coisas que talvez martelem um pouco, mas ajuda-nos a nos agradar daquilo que o Senhor nos revelou, nos satisfazer disto, ainda que saibamos que muitas coisas não foram reveladas a nós e que certamente ainda serão desvendadas quando nos encontrarmos contigo, com teu Filho Jesus que nos virá buscar, e enfim, purificados, santos, remidos e perfeitos, estaremos diante da tua glória para que possamos aprender de ti mais e mais. Obrigado por esse dia maravilhoso, dá-nos um dia agradável amanhã, na continuação da semana, também na viagem que eu e minha família faremos para Recife. Tudo isso para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.